Gosta de estar bem informado? Apenas por tempo limitado temos uma oferta especial. Todos os conteúdos Observador com 52% de desconto. Ler as notícias que importam, ao minuto, artigos de opinião sem restrições ou acesso antecipado aos Podcast Plus e muitos mais benefícios. Tire a prova dos 9 e descubra as nossas ofertas. Flash Sale Observador. Mais benefícios, metade do preço. Assine agora em observador.pt por 1 ano com 52% de desconto. António Costa foi-se embora e deixou uma verdadeira bomba relógio para quem lhe sucedesse. É uma das frases que se destacam no artigo assinado esta quarta-feira no site do Observador pelo politólogo Jorge Fernandes. É o colunista do dia. Bem-vindo, Jorge. Olá, Vanessa, boa tarde. Essa bomba relógio prende-se, no teu entender, com a imigração, uma herança da qual Pedro Nuno Santos quer agora demarcar-se. Por que é que para ti o líder do PS pode ter tomado a decisão mais inteligente do mandato? Eu acho que Pedro Nuno Santos tomou uma decisão inteligente, acima de tudo, porque olhou para os dados e percebeu, enfim, são os dados até que eu falei outro dia no anterior artigo, no artigo anterior a este. Bem, no fundo, o que os dados mostram é bastante inequívoco. A esmagadora maioria dos eleitores tem posições políticas relativamente à imigração, enfim, que são bastante céticos, para ser suave, digamos assim, ou mesmo podemos dizer que são anti-imigração, e em especial perante dois grupos em particular, portanto, em primeiro lugar, os imigrantes, enfim, daquilo que se denomina o indostão, e os imigrantes brasileiros, que, portanto, nestas duas categorias, digamos assim, a esmagadora maioria dos eleitores portugueses, portanto, no caso do Brasil, 51% dos portugueses, portanto, demonstra-se, diz que deve haver menos imigrantes brasileiros a vir para Portugal. No caso dos imigrantes do Indostão, estamos a falar de valores na ordem dos 70%, 80%. E, no fundo, Pedro Nuno Santos leu estes dados e percebeu inteligentemente que o PS manter uma posição, digamos, altamente favorável à imigração não é suscetível de ser apelativo para o eleitor médio. E, portanto, ele fez recalibrou estrategicamente a posição do partido para, no fundo, levar o partido mais de encontro ao posicionamento central daquilo que é o eleitorado português hoje em dia. E eu queria também deixar aqui uma nota, que também eu faço isso no artigo, mas enfim, na altura tive menos espaço do que aquilo que precisava, e portanto, há muita gente que no fundo tenta dizer, bem, o Chega mudou a maneira como se discute a imigração em Portugal, ou mudou a questão da imigração. Bem, o que acontece na verdade é que, em primeiro lugar, sabemos que a maior parte dos portugueses, as posições que demonstram hoje nos inquéritos de opinião são, no fundamental, semelhantes àquelas que já têm nos últimos 20, 25 anos. Portanto, desde que temos inquéritos de opinião sobre estas matérias, portanto, os números da imigração, houve ali uma altura que os portugueses estavam ligeiramente mais favoráveis à imigração, mas no fundamental este tipo de oposição à imigração mantém-se inalterada. Em segundo lugar, aquilo que o Chega fez foi perceber que, de facto, esta era a posição central, digamos, da maioria dos eleitores, e no fundo percebeu que há aqui uma onda política para cavalgar, e havia no fundo uma espécie de procura política. Se pensarmos nisto como um mercado de procura e oferta, havia uma espécie de uma procura por parte de uma grande parte do eleitorado de posições, digamos, mais anti-imigração, e havia muito pouca oferta, porque até há pouco tempo havia uma espécie de consenso, enfim, entre os partidos grandes em Portugal, de que a imigração era sempre positiva e de que era sempre bom termos mais imigrantes, e essa posição claramente inverteu-se. Jorge, mesmo provocando brechas e, enfim, algumas separações no Partido Socialista, foi uma boa decisão de Pedro Nuno Santos? Bom, em primeiro lugar, Judita, há que saber se as brechas são verdadeiras, no fundo. Falta saber até que ponto é que estamos perante aquilo que podemos designar popularmente como teatro, digamos assim. Eu não sei até que ponto é que muitas destas reações são genuínas ou terão sido até previamente combinadas com Pedro Nuno Santos. Portanto,
falta saber, em primeiro lugar, a magnitude, o quão verdadeiras realmente este dissenso é em relação ao líder do PS. Mesmo assumindo que há alguma que pode ser verdadeiro, quer dizer, estas pessoas acho que não estão bem a ver a situação, porque se o PS, considerando a crescente saliência da imigração do seu ponto de vista da competição política em Portugal, se o PS permanecesse na posição onde estava anteriormente, a prazo, portanto, nas próximas eleições, por exemplo, os riscos que ia correr, sob o ponto de vista de perdas eleitorais, eram mais elevados do que os potenciais benefícios. E do que os potenciais riscos que corre agora, com a alteração de posição portanto, que Pedro Nuno Santos fez ao Partido Socialista. E, portanto, António Costa realmente deixou aqui uma situação altamente delicada, não só para o país como um todo, mas também para o seu próprio partido, portanto, porque obriga precisamente, daí eu dizer que Pedro Nuno Santos teve coragem, porque percebendo aquilo que António Costa tinha feito e o quão, no fundo, o quão pouco os eleitores gostam daquele tipo de posições, percebeu que a única maneira de conseguir, no fundo, dar a volta ao texto e reposicionar o PS num sítio onde a maior parte dos eleitores possam estar satisfeitos com as posições do partido relativamente a este tema, e foi, no fundo, ele que teve que assumir o custo político de mudar a posição do partido nesta matéria. Mas, Jorge, o timing escolhido pelo líder do PS para esta mudança de discurso sobre a imigração não pode ao mesmo tempo ser contraproducente para as autárquicas. Digo isto porque, desde logo, há aqui esta ambição de reconquistar a Câmara mais importante para o partido, Lisboa, mas tendo em conta que a candidata é Alexandra Leitão, conotada com a ala mais de esquerda do PS e que tem outro tipo de posicionamentos, e vimos o que Alexandra Leitão disse quando houve a questão também dos despejos em Loures, não pode ser aqui contraproducente esta altura escolhida por Pedro Nuno Santos? Eu escrevi isso no artigo. Eu acho que há dois tipos. Acho que pode ser contraproducente para Lisboa, mas pode ser altamente benéfico no restante do país. É evidente que Alexandra Leitão se preparava para fazer uma campanha de pura colagem de moedas ao Chega e, naturalmente, que ia usar esta cartada da imigração de forma absolutamente inequívoca. Quer dizer que Pedro Nuno Santos dará o corpo às balas também nesse eventual custo político de não ganhar Lisboa? Eventualmente, sim, quer dizer, enfim, Lisboa, o que eu acho que Alexandra Leitão tentará fazer, quer dizer, se eu fosse estratega dela, diria isso, no fundo vamos tentar não falar de imigração e vamos falar de outros temas que eventualmente possam garantir que Alexandra Leitão se consiga distinguir de Carlos Moedas. Enfim, estou a pensar em coisas como urbanismo, a habitação, a limpeza da cidade, o trânsito, enfim, mas tudo temas em que ela se consiga distinguir de Carlos Moedas e que não possam trazer, digamos, esta polémica, enfim, em relação a moedas. Claro que perde a cartada sempre clássica do que o PS tem utilizado desde que o Chega existe, que é, no fundo, tentar sempre capturar um certo conjunto de eleitores que temem que o PSD se possa aliar ao Chega, ou temem que o PSD se aproxime demasiado do Chega. Aí Alexandre Leitão, neste tema em particular, ficou completamente de mãos e pés atados. Agora, Lisboa tem esta situação, mas olhando para o resto do país, Pedro Nuno Santos, muito provavelmente reagindo até esta mudança de opinião, provavelmente não aconteceu sem ter ouvido, digamos, a máquina do partido, ou pelo menos algumas pessoas em sítios sensíveis. Eu imagino, por exemplo, que quem estiver a concorrer a Loures, a Sintra, a Odivelas, a Vila Franca de Xira, etc., provavelmente sentir-se-á muito mais confortável com isto, porque este tema inevitavelmente aparecerá e será um tema com muita saliência na campanha autárquica. E, portanto, se os candidatos do PS, no fundo, estivessem imaginando um espaço de competição e, portanto, os candidatos do PS estivessem muito longe daquilo que os eleitores querem, quer dizer, seria muito difícil fazer campanha eleitoral nessas condições. E, portanto, com esta mudança de posição ao nível nacional, Pedro Nuno Santos, no fundo, libertou os candidatos do PS para, no fundo, terem um posicionamento um bocadinho mais duro relativamente à imigração, que é o posicionamento, enfim, independentemente de quaisquer avaliações normativas que eu possa fazer e quaisquer a minha posição pessoal nesta questão da imigração tende a ser mais liberal e mais pró-imigração, mas do ponto de vista racional e das preferências que os eleitores portugueses demonstram, sem dúvida que os eleitores estão à espera e preferem partidos que à partida, enfim, sejam mais anti-imigração do que aquilo que o PS era até agora.
Estamos a chegar ao fim, mas já que falavas em Sintra, Ana Mendes Godinho foi a escolha do Partido Socialista. Soubemos há pouco que o Chega escolheu Rita Matias. Parecem-te boas escolhas? Bom, eu em relação à Ana Mendes Godinho, quer dizer, não tenho muito bem certeza, não sei muito bem como é que ela será do ponto de vista popular, isto é, em termos de campanha eleitoral, não sei, não conseguimos muito bem avaliar. Em princípio, Rita Matias, acho que primeiro, significa que é uma aposta muito forte do Chega em ter um bom resultado em Sintra, porque Rita Matias, sem dúvida, é alguém que está inequivocamente ligada ao líder e parece-me uma pessoa bastante popular, digamos assim, do seu ponto de vista da capacidade de campanha. Mas eu acho que, apesar de tudo, a Ana Mendes Godinho arrisca-se mesmo a ganhar porque, enfim, se o Chega, tendo o Chega uma candidata tão forte, como eu acho que Rita Matias muito provavelmente vai partir o bloco da direita a meio e provavelmente a candidata socialista arrisca-se a conseguir até chegar à presidência da Câmara com uma votação que até pode ser relativamente modesta, vamos imaginar, nos 25% por aí, e tendo o bloco da direita, vamos supor, 15% ou 18% cada um, e, portanto, sendo o tipo de sistema eleitoral que as eleições autárquicas têm, até pode, Ana Mendes Godinho arrisca-se a ganhar, tendo uma votação até relativamente modesta. Portanto, enfim, eu acho que Sintra, se por um lado Rita Matias pode ser uma adversária difícil, e será, se ele o há, sem dúvida nenhuma. Agora, acho que o sistema eleitoral das autárquicas claramente pode criar aqui algumas surpresas, um bocadinho à luz daquilo que aconteceu com Moedas nas últimas eleições. Cá estaremos para analisar tudo o que vier a acontecer a propósito das autárquicas do próximo outono, sempre aqui também no Colunista do Dia e, claro, Jorge, também no Fora do Baralho. Até sexta-feira. Obrigado, até sexta-feira. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.